Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Estamos aqui, eu, Pedro Pacheco, cirurgião dentista, com meu digníssimo amigo, Dr. Gerson Roldan. E nosso tema hoje, a gente vai falar brevemente sobre os avanços dos últimos anos que revolucionaram a odontologia, que transformaram essa arte que é a odontologia, né, Dr. Gerson? Bom dia. Também é um prazer estar aqui com o Pedro, meu grande amigo que nos conhecemos no mestrado de implantodontia. E eu gostaria de, antes da gente começar, que hoje é um dia histórico para a gente, né? Até para a odontologia, porque a gente vai tirar do papel um projeto que nós tínhamos, que a população, a sociedade precisa, que é um canal de esclarecimentos, um canal onde a gente vai conseguir transportar todo o nosso conhecimento de uma maneira fácil de entender e esclarecedora, né, Pedro? Isso que é importante, trazer o conhecimento científico para a população. Exatamente. Nosso objetivo, então, é trazer informações de relevância que realmente beneficiem a saúde dos nossos pacientes. Então, diante desse tema, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que mudaram, inclusive, paradigmas da odontologia, né? Então, com a tecnologia, nós conseguimos agora ter maior previsibilidade de tratamentos, menor tempo de tratamento, maior assertividade nos tratamentos. Então, por exemplo, os tratamentos estéticos hoje, nós já temos condições de saber como que vai ficar, né? O que a gente quer alcançar antes mesmo de iniciar qualquer procedimento, correto? Exatamente. A gente tem a tecnologia bem perto de nós, trazendo muita previsibilidade, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito retrabalho, apesar de termos essas ferramentas que estão assim à nossa disposição para a gente ter trabalho onde o investimento do paciente seja valorizado ao longo dos anos, né? É muito frustrante a gente ter um retrabalho. Então, aí a gente vai discutir um pouquinho do que a gente tem hoje nas mãos, que mudou de pouco tempo até, né, Pedro? Não tem tanto. Exatamente. Ao passo que a gente tem mais técnicas, a gente tem mais materiais, a gente tem mais recursos, nós também precisamos ter profissionais mais capacitados e mais treinados para aplicar adequadamente essas técnicas, indicá-las e fazer o uso correto desses materiais para que a gente tenha, assim, longevidade em respeito ao nosso paciente, como você mesmo falou. E nós temos Exatamente. mudanças muito interessantes, por exemplo, nos materiais, que antes a gente ia fazer uma restauração, por exemplo, nós tínhamos um amálgama, material antigo, muito consagrado, inclusive, muito utilizado, mas onde a gente era obrigado a desgastar mais esse dente para que esse material restaurador realmente ficasse em posição. Então ele precisava de um desgaste mínimo desse dente, que nem era tão mínimo assim, né? Era um preparo cavitário, onde o conceito na época, desenvolvido por Black, era de extensão para prevenção. Então a gente tinha um dente, às vezes, com uma cárie pequena, onde a gente fazia uma extensão do desgaste para que a gente tivesse acomodação desse material e conseguisse restaurar. Eu vou pedir para o Gerson agora explicar, então, se o paciente apresenta um pontinho de cárie hoje, como que é feito e com que material, para que vocês entendam bem. Exatamente. Essa técnica a gente chamava, entre aspas, né, extensão preventiva, né? Na verdade, preventiva não tinha nada, né? Porque a gente acabava tendo um desgaste muito maior, que esse material ele ficava mecanicamente, ele ficava travado ali. Hoje não. Hoje a gente vai só nos pontos onde você tem uma cárie e você faz uma restauração adesiva, onde a gente tem um adesivo e as resinas, a pessoal mais antigo tem ainda até pacientes, né? Eles perguntam, mas a resina é boa mesmo? Vai durar? Então a gente, né? A gente tem uma qual geração que já está hoje nas resinas, Pedro? Muito avançado. Nanohíbridas, né? A gente já tem resinas com nanopartículas para que a gente tenha um Não, ultrapolimento. Ou seja, às vezes o paciente pergunta, uma resina vai durar? Vale a pena fazer uma faceta? Hoje nós temos materiais para colocar na parte de trás do dente, reforçados por zircônia, por exemplo, que aguentam carga, e materiais que têm um ultrapolimento, vão ficar ultra lisos, ou seja, difícil alterar a cor durante o tempo. Então a gente tem realmente uma revolução nos materiais restauradores e na adesão, que é poder colar algo no seu dente que fique estável ao longo do tempo, não altere cor, não solte, não quebra. Claro que pode quebrar, assim como o dente natural quebra às vezes, né? Os materiais restauradores também. Exatamente. A gente tem hoje, né, Pedro, a odontologia digital. O que isso trouxe para a gente?
Pedro, desse tempo, que é um tempo curto até. Se a gente for voltar aí, 15 anos, que é pouquíssimo tempo, de 15 anos já tinha odontologia digital, mas hoje, o que ela traz, assim, de benefício para a gente? Eu diria assim, principalmente, dois pontos: previsibilidade e precisão. Então, hoje eu tenho condições, por exemplo, de escanear, copiar o formato de uma arcada dentária, né, ou de um planejamento que eu desenhei, e atingir um tratamento, um resultado de um tratamento exatamente conforme o planejado, né? E precisão, quando a gente fala em precisão, é porque a gente consegue realmente, de fato, entregar um trabalho muito preciso. Quando a gente fala em precisão, a gente está falando em encaixe, por exemplo, das peças, sejam coroas, que cobrem todo o dente, ou a própria faceta, que cobre só uma parte do dente. Nós temos uma precisão extrema, né, na aquisição, então, das imagens, que seriam o molde, né, de uma forma digital, que é o escaneamento, e na fabricação das restaurações, que seria agora muito mais a fresagem. A gente pega um monobloco, um bloquinho de cerâmica, e através dessa tecnologia digital a gente fresa, desgasta e transforma em uma restauração, seja coroa, seja, né, faceta. Então acho que tecnologia previsibilidade, né? Exato. E precisão, né, já seriam os dois pontos que eu levantaria, né? Sim, Certo. eu, através da sua dica, há 2 anos atrás, eu entrei no mundo digital, né? Eu sou um protesista desde 98, então eu aprendi a moldar assim muito bem durante treinamos muitos anos, né, Pedro? E Sim. para a gente ter essa mudança, e eu que sou um dentista mais tradicional, até mais antigo, né? A gente lançou mão agora do digital. E o que é o escaneamento? É uma cópia, assim como a moldagem também é uma cópia. Só que a gente traz aí muitas ferramentas que o paciente vai usufruir disso no resultado final. A gente tem essa capacidade hoje de transformar com mais conforto e transformar um sorriso do paciente onde ele consegue ver até no rosto dele escaneado. É incrível isso daí. É fantástico, né? É fantástico. E é difícil a gente, às vezes, como profissional, fazer mudanças no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está tendo bons resultados, né? Agora a gente molda e mesmo assim, Sim, entrega ótimos resultados, fica mais difícil ainda mudar. Mas isso exato. que é interessante, a gente brinca, às vezes fala, não dá para parar de estudar. Realmente não tem como, é impossível. Se você parar realmente, rapidamente, as técnicas que você usa pode ser que estejam até corretas, mas talvez não sejam mais as mais indicadas, ou as que vão trazer mais longevidade. Em relação ao que revolucionou a odontologia, também é um pouco da ciência, porque hoje nós temos muitos trabalhos, artigos científicos, que nos trazem diretrizes novas. Então a gente sabe como conduzir, por que conduzir, e o que vai trazer resultados mais estáveis ao longo prazo, né? Que é o mais interessante para o nosso paciente. A gente quer trazer, a gente falava sobre isso, a gente já falou muito sobre isso, sobre manter ele naquele ciclo perene de saúde, não mais tratando doença, né? Então, Isso é muito importante. Acho que o que todos querem. Eu gosto de trazer aqui algumas frases que eu criei ao longo desses anos, né? Eu falei, compartilha. dentista bom é aquele que o paciente esquece dele. O paciente ele não tem que ficar lembrando de você. Um trabalho, e nós nos dedicamos, né, Pedro, a fazer grandes reabilitações. Reabilitações com próteses em cima de dentes, próteses apoiada em implantes, né? Isso é um assunto que a gente tem que abordar em relação aos implantes. Então, a gente quer que esse paciente tenha uma vida plena. O paciente não vai buscar no consultório um dente, ele vai buscar um almoço de negócios, ele vai Sim, buscar, ele vai melhor não. buscar um jantar em família. É muito frustrante. Eu já vi muita gente cair em depressão, cair socialmente Sim. no trabalho por conta do problema de boca. A pessoa ela se transforma num inválido oral. Exato. E a gente vivencia essa transformação. Eu vou dar um exemplo aqui, esse eu posso, porque é da minha mãe, que eu via muitas fotos onde a minha mãe estava um pouco acanhada ali, com um sorriso um pouco travado.
E eu olhava e falava, mas nossa, minha mãe é tão alegre, tão sorridente, o que acontece, né, na foto? E aí a gente acabou executando para ela um tratamento com implantes, com facetas, com lentes, né? E aí a gente começou a ver fotos com ela realmente sorrindo. Ou seja, na verdade, a gente não consegue expressar toda a nossa personalidade quando a gente tem insegurança no nosso sorriso. Isso é impossível, né? E a gente que trabalha com transformações, aí, com reabilitações, com mudanças de sorriso, realmente, a gente vê realmente uma transformação na pessoa, de fato. Ela realmente consegue ter mais autoconfiança, ela consegue ter mais segurança. Eu atendia essa semana um paciente que, inclusive, ele coordena um buffet, ele tem um buffet, né? E eu brinquei com ele. A gente finalizou o caso dele, eu falei assim, agora você vai cobrar 10% mais caro dos seus clientes, hein, com esse sorriso novo. Ele riu, mas de fato, a imagem, ela realmente colabora demais para os negócios, para o bem-estar, para os seus relacionamentos. Então, essa revolução da odontologia, ela realmente traz mais saúde para todos nós, né? E saúde até para o dentista, que passa agora, então, a manter as pessoas em saúde e não só tratar doença. Concorda? Exatamente. A gente promove, a gente é um provedor de saúde, né? A gente tem que ter uma resolução é, de saúde. E o conceito de saúde é o bem-estar físico e psíquico. Como que a pessoa ela vai ser um vendedor? Todos nós somos vendedores, né? De alguma maneira. De alguma forma, sim. Pessoa que vende o pastel, um cachorro quente, vende um carro, vende, todos eles vão vender. E qual que é a primeira, qual que é a primeira coisa que o comprador ele recebe de um vendedor? Sabe o que é? É um sorriso. Seja bem-vindo. Verdade. E como que eu vou dar bem-vindo sem o dente, né? Você acanhado, né? Eu tenho uma paciente, ela vende carros na GM. Ela foi uma das maiores vendedoras e ela caiu numa depressão, teve os dentes muito, perdeu dentes. Ela foi para baixo, foi demitida. Reabilitamos ela, voltou para a GM. Cara, Ótimo. Bem pagado. isso é fantástico, né? Mas, assim, isso é muito importante. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, Pedro, agora dessa relação que a gente tem com dentista, implantes e paciente, né? É um triângulo amoroso aí que tem que Então, tem que no nosso tema, realmente, é revolução da odontologia, então a gente falou da adesão, que são materiais agora que a gente consegue colar no dente sem ter que desgastar o dente de uma maneira muito agressiva, né? E agora você traz esse que é o implante dentário, que talvez seja uma das maiores evoluções, eu até diria, não só revoluções, que a gente consegue, então, reabilitar o paciente que vai perder um dente, então remover esse dente e já colocar um implante imediato. A gente consegue, inclusive, regenerar o osso, gengivos, tecidos ao redor dos dentes, ao redor dos implantes. A gente consegue devolver dentes fixos para pacientes que perderam os dentes há muito tempo, né? Inclusive casos mais severos, onde o osso vai sendo reabsorvido, né? Para quem não sabe, quando você perde um dente, você vai tendo uma atrofia óssea, ou seja, sem o estímulo do dente presente, o osso vai sendo reabsorvido, né? E o implante tem a possibilidade, inclusive, de pausar esse processo. Quando a gente instala o implante, a gente tem um estímulo ósseo e você, então, vai manter o que há de mais precioso, que é o osso, que é o tecido que vai estabilizar todos os outros, que vai estabilizar a gengiva, que vai estabilizar a raiz dos dentes, as raízes, né? Então, o osso, eu diria que ele é, talvez, dos tecidos o mais precioso. Todos são importantes, né? Exatamente. Poxa, a gente sabe que o dente ele fica preso na boca por tecidos de suporte. Um deles é o osso, né? Por isso que a gente por isso que é tão importante a parceria do paciente em ir às manutenções. Ah, mas eu estou bem, eu não, mas sempre a gente tem um, um inimigo escondido. E ele fica escondido entre o dente e a gengiva, que é a famosa bolsa periodontal. A gente sabe que. Explica para nós o que é periodontal, para quem não sabe. Exatamente. A bolsa periodontal é um espaço que existe entre o dente e a gengiva, como se fosse a bolsa lá do canguru, e a gente. E ali se aloja as bactérias. Então, quanto maior esse espaço que existe entre o dente e a gengiva, se aloja ali muitas bactérias, né? A placa bacteriana, que a pessoa conhece, o biofilme.
Isso daí só o profissional consegue controlar. Por isso que é importante a gente entender que isso daí tem que ser personalizado, tá, Pedro? Tem pacientes que precisam ir a cada 3 meses ou a cada 6 meses. E a gente sabe que, estatisticamente, 40% dos pacientes, 40% dos pacientes acima de 50 anos, eles têm bolsa periodontal. Nós temos muitos dentes. Alguns E dentes pode estar saudável, outros não. esse paciente vai precisar, né? Uma pergunta comum é de quanto em quanto tempo eu devo ir ao dentista? Você deve seguir a recomendação do seu especialista, do seu dentista. Esse paciente, por exemplo, que tem as bolsas periodontais, ele tem uma facilidade maior de acúmulo de placa, de inflamação, de formação de tártaro. Então, ele vai precisar ir mais vezes ao dentista. Já um paciente que está com tudo muito bem cuidado, muito estável, não tem próteses, então esse paciente provavelmente vai ter um espaço maior de tempo, por exemplo, de 6 em 6 Exato, meses. Então, é algo exato. totalmente individualizado. Hoje tem que personalizar, porque cada paciente não é nós não somos todos na mesma situação de saúde. Então tem que personalizar, isso é muito importante. Essa relação e comunicação de idas e vindas ao dentista é fundamental. Essa semana que foi uma paciente, a Ângela, eu fiz um protocolo para ela há 18 anos atrás. Você sabe quanto tempo que eu não a vejo? Que ela ela não senta na minha cadeira há 18 anos. Ela senta na cadeira da periodontista, da doutora Ju. E Pois ela é, faz controle há 18 anos, Pedro. sabe, protocolos são os dentes fixos sobre os implantes, para quem já perdeu todos os dentes. Então, ela, há 18 anos atrás, já teve restabelecida a função e a estética com os implantes. Exatamente. Interessante. Isso eu traria também como uma revolução da odontologia, não nos materiais agora, mas nos conceitos. Porque então a gente traz esse paciente para uma prevenção de problemas e para manter o status de saúde. Não mais ir ao dentista só quando eu não tenho dor, não mais ir ao dentista, tá doendo aqui, aí ele vai e arranca ali onde dói. Né? A gente tinha limitações de tratamentos por materiais, por técnicas, né? Mas nós também tínhamos limitações de conceitos, que agora expandem a odontologia para que você mesmo chama aí de integrativa, que é uma visão que vai muito além dos dentes. No exemplo que você falou, por exemplo, da sua paciente com depressão, que voltou à vida, que voltou ao trabalho, não só pelo tratamento com os dentes, claro, mas muito por causa disso também. A gente tem uma visão integrativa do paciente como um todo, né, uma visão sistêmica dele, e a gente sabe o impacto que os dentes, o sorriso, trazem, né, para a saúde, inclusive para a digestão, enfim, mas a gente deixa esse assunto específico para outro dia, né? E indo de encontro ao que você está falando, que uma parte extremamente sensível do paciente, sabe qual que é? O bolso. De todos nós, né? Do paciente, de todos nós. Mas o paciente, o que ele quer? Ele quer longevidade. E esse investimento que ele fez, ele vê preservado. Preservado por quem? Por ele mesmo, indo aos controles. Porque já tivemos, né, Pedro, paciente que nós fizemos como os implantes, e ele sumiu. Aí, depois de 7 anos, 8 anos, ele volta. Quem nunca teve um paciente assim, né? Colocou o implante e achou que a vida resolveu ali. E às vezes nem é culpa do paciente, são intercorrências da vida mesmo. A vida, a gente, né, ainda mais nesse mundo doido que a gente vive, quantos problemas que a pessoa pode ter, desde problema de saúde, financeiro, a pessoa não tem alguma condição, não conseguiu que ela voltasse para as manutenções. E, infelizmente, a gente sabe que quando volta, a gente vai ter que ter um retrabalho ou criar uma situação nova, contornar problemas que eram simples num determinado momento da vida, hoje já não são tão mais, né? E aí surge uma especialidade que você tem, né, Pedro? Que é pacientes que quase não têm osso. Explica um pouquinho isso daí, como que a gente consegue reabilitar um paciente sendo que praticamente ele não tem mais osso. Realmente, são duas situações, então, onde a gente vai perder muito osso. Aquela que você até me explicava outrora, você estava me trazendo um dado que você tinha lido, lembra de um trabalho onde
33% dos pacientes, é mais ou menos um terço, dos que têm doença periodontal, que é aquela doença na gengiva, vai ter muita perda óssea. Então, um dente doente que vai fazendo com que o osso seja perdido. E outra situação é onde o paciente perde o dente muito cedo, passa anos, décadas, né? Como alguns casos que a gente até já tratou juntos, e aí esse paciente agora não tem ossos, né, na parte basal, vamos dizer assim, ele não tem aquele osso que ficaria em volta das raízes, e portanto, para fazer os implantes, nós teríamos então dois caminhos, que seria o de regeneração, de criar, formar o osso, ou as técnicas de ancoragem, que também foram uma grande revolução, né, na odontologia. Então, nosso queridíssimo Paulo Malon, português, trouxe a ideia, o conceito de por que não buscar preencher onde não tem osso, e sim visualizar onde ainda temos osso e otimizar esse osso. Isso trouxe uma grande revolução. O que é a técnica de ancoragem, Pedro? Porque basicamente, a técnica de ancoragem é isso aí, esse paradigma de trabalhar todo o osso ainda presente, inclinando muitas vezes os implantes, usando implantes mais longos, né? Então, em alguns casos, por exemplo, a gente usa implantes de 20 milímetros, que já são implantes considerados longos, ou até mesmo implantes zigomáticos, são ancoragens esqueléticas, onde a gente vai buscar esse osso da face com implantes mais longos, vai estabilizar esses implantes e vai devolver, então, para o paciente, normalmente, os dentes fixos em carga imediata. Na maioria dos casos, a gente consegue fazer isso, ou em pouco tempo. Colocou o implante, a gente vai aguardar aproximadamente 3 meses e já tem condições de restabelecer estética e função. Isso foi uma grande revolução, porque aí os pacientes não mais têm que esperar tanto, né? Por exemplo, faz um enxerto, espera 6 meses, faz uma nova tomografia, faz os implantes, espera mais 6 meses, né? Então, as técnicas realmente evoluíram demais e a técnica de ancoragem, ela trouxe um benefício, assim, gigante, né? E eu até dividiria, assim, os profissionais que dominam as técnicas de ancoragem e os que não dominam, porque a gente não consegue realmente entregar mais para esse paciente, entregar mais rápido, né? E trazer ele para a saúde, para a mastigação de uma forma mais simples, não mais fácil, tá? Mas mais simples, do que comparando com processos de regeneração, de enxerto, que também estão cabíveis, também não estão errados, mas em comparação, nesses casos totais, as técnicas de ancoragem são o supra-sumo do que a gente pode entregar para esses pacientes, concorda? É importante também dizer que é praticamente, né, a última tentativa. Porque se nós perdemos esse osso, onde nós vamos instalar o implante, né, por que chama ancoragem, né? Porque a gente vai buscar um osso cortical. O que é um osso cortical? É um osso bem denso, bem duro. E nós colocamos esses implantes nessas bases ósseas aí. Então, mais do que nunca, é importante ter esse relacionamento muito próximo, dentista e paciente. Hoje em dia, a gente também discute como se fosse uma descoberta aí que chama CEPB, que também é um conceito novo, que é a Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Isso acomete... Para a gente aí, o que é isso? Isso acomete pacientes jovens, bem jovens, pacientes de 35 anos, 40 anos. Quais são os sinais desse envelhecimento precoce, para o paciente saber, identificar, perceber na boca dele? O que seria? Alguns sinais. Desgaste excessivo da plataforma oclusal. Onde que é a plataforma oclusal? É onde nós mordemos. O dente começa a desgastar e ele fica praticamente chapado. Plano, né? Tá. Plano, exatamente, porque o dente tem pontas, que são as cúspides, elas que fazem o trabalho de dilaceração do alimento, fazendo com que ele fique bem pequeno e nós conseguimos deglutir. Certo. Outro sinal, presença de retração gengival ou recessão gengival, onde o dente começa a ficar longo, porque a gengiva ela começa a subir. Além disso, nós temos também lesão do esmalte, onde nós temos erosões, verdadeiras cavidades, verdadeiros buracos que se formam perto entre a gengiva e o dente, né? Por alimentos ácidos, enfim, tem N causas aí onde o dentista vai conseguir identificar isso daí. Então, a gente pode perceber que se o dente estiver plano, liso, é um sinal. Se ele tiver retração de gengiva, né, a gengiva retraída é outro sinal. Sim, exatamente. Então, a gente até uma vez fez um post, né, Pedro,
dizendo que nós, profissional, precisamos, e o dentista, ele adora regenerar, recuperar o que o paciente perdeu. Como que a gente pode recuperar isso aí? Uma das técnicas, né, tipo, a gente pode fazer só um podcast disso daí, que é colocar a gengiva no lugar dela, onde ela subiu, nós tiramos um pedacinho lá do céu da boca, não é nada de outro mundo, muito confortável hoje em dia, e colocar essa gengiva na posição onde estava, e trazer essa gengiva para o lugar de volta. Gengival, né? Que seria o enxerto gengival, onde nós é um transplante, tiramos de um pedacinho de um lugar e colocamos no outro. Do próprio paciente para ele mesmo. Sim. Isso, né? A gente sabe que voltou com toda a força, aliado à implantodontia também, né, Pedro? Aos implantes, sem dúvida. Então eu traria esse ponto que você falou como mais uma revolução de técnica, onde a gente consegue regenerar os tecidos moles, a gengiva, em volta de dentes e em volta de implantes. Às vezes a gente subestima o papel da gengiva, em especial nos implantes, mas é ela que tem um papel crucial e fundamental. Mais importante. Mais do que importante, fundamental para que a gente tenha um resultado estável ao longo do prazo. Né? A gengiva inserida, essa gengiva dura, queratinizada, em um outro momento a gente vai explicar mais sobre, ela exerce um papel sine qua non para a saúde ali, essencial, né? Sem ela não. Fundamental. Na verdade, a gengiva, ela faz o papel de um guardião de um castelo. Se você tirar esse guardião do castelo, a bactéria, o inimigo entra. E uma vez a bactéria entrando ao redor do implante, indo lá ao longo do implante, praticamente impossível reverter. Então, o dentista, ele tem, quando ele fala para o paciente, olha, além do implante, nós vamos ter que fazer um enxerto de gengiva, ele está, na verdade, te dando um tesouro. Um cuidado máximo, né? Um cuidado máximo para que você fique muitos anos com esse implante. E às vezes a gente vai fazer o implante, o enxerto de gengiva e o enxerto de osso e até um dente provisório concomitantemente, para que a gente tenha um cenário ideal e aí a gente tem esse castelo que é agora o implante bem guardado, como você bem fez. Esse é um assunto que a gente tem que abordar, porque hoje em dia é fundamental essa questão. Quando você instala o implante, você cuida da gengiva e da prótese. Certo. Isso nos traz aí um tripé, um triângulo, né? Que a gente vai falar mais para frente, que é o posicionamento ideal do implante. Nós precisamos posicionar esse implante num lugar perfeito. Nós temos que tratar a gengiva para que o paciente ele sabe hoje, ele entende que ele não quer só o dente, ele quer a gengiva também, né? E o dente vai deixar tudo exatamente. Para que ao final a gente, na verdade, a gente tem uma restauração impercebível ali aos olhos de quem. Exatamente. E eu sempre falo, vou puxar sardinha para odontologia, que a prótese mais perfeita do mundo, não tem outra prótese de perna, prótese ocular, prótese auricular, é a prótese dentária, é a prótese criada por nós, porque ela vai restabelecer estética e função de uma maneira perfeita. Pode parecer um exagero por dois dentistas estarem falando isso, especialistas, mas não é não, realmente, dentre as próteses, como você falou, a gente tem aí a que restabelece de forma plena e estável ao longo dos anos. Nós temos trabalhos científicos que acompanham pacientes, inclusive pacientes que receberam, por exemplo, implantes zigomáticos com mais de 20 anos de acompanhamento, com uma taxa de sucesso próxima a 97%. Nossa. Nós temos trabalhos que são sólidos, né, em trazer que quando a gente aplica as técnicas corretas, indicadas para aquele paciente, e esse paciente, claro, ele colabora, seguindo as orientações, vindo nas visitas, como você falou, nós temos estabilidade, longevidade, nós trazemos ele para a saúde plena, né, e para uma função mastigatória plena, né. O implante, ele revolucionou, de fato, os tratamentos, porque se você pega um paciente, por exemplo, que usa uma prótese total, dentadura em cima e embaixo, eu vou dizer assim, ele tem uma força de mordida 10, certo? E um paciente 10, 20. E um paciente que tem dentes naturais, ele teria uma força mais ou menos 160, tá? Mais ou menos isso. Megapascal.
E aí, quando você põe o implante em cima e embaixo e deixa ele com dentes fixos, a força que ele tem agora de mastigação, ela é muito similar à da dentição. Os números, quando a gente vê na literatura, de força de mastigação e de eficiência mastigatória, que é essa mastigação em função, são similares. Então, nós conseguimos devolver de forma plena para eles. Exatamente. Né? E essas próteses aí, elas podem ser de zircônia hoje também, né, Pedro? Então, que a zircônia, ela é um material extremamente rígido. Então, o impacto que você vai ter e a eficiência mastigatória, ela é, como você disse, muito, muito próxima, né? Mesmo os dentes de acrílico que a gente usa, alguns dentes de primeira linha, eles também têm a mesma eficiência, né? Isso, para o pessoal que não sabe, o acrílico, na verdade, ele é um tipo de uma resina. Então, é um material, né, uma resina especial. Normalmente, o dente é feito em camadas, e esse dente já vem pré-fabricado para nós. Nós temos várias medidas, cores, tamanhos, formas, a gente seleciona e monta essa prótese para esse paciente. Então, como o Dr. Gerson falou, existe a zircônia, existem outras cerâmicas, existe o acrílico. Todos esses materiais também participam da revolução da odontologia, dando mais opções para nós. Muito. E aqui, eu acho que para a gente, acho que a gente já deu uma ideia, uma pequena ideia, né, Pedro, do que a gente tem, o que está por vir aí do nosso projeto aqui, é aqui o encerramento. Nós podemos falar e reforçar as manutenções que o paciente pode ter no consultório. Sem dúvida, essa manutenção periódica é fundamental para que ele se mantenha bem. E eu traria ainda o medo, ainda como também uma revolução da odontologia, porque o medo está muito aliado e ligado ao dentista, e é uma coisa que já não é mais verdadeira, e eu falo isso com muita tranquilidade. Diariamente eu recebo pacientes com medo, você também, e a gente consegue trazer ele para uma condição agora que ele não vem mais com medo, ele supera esse medo, ele entende que a gente tem total condição de tratar ele sem dor, sem sofrimento, com previsibilidade. Né? A gente tem a opção de levar esse paciente para o hospital, se for o caso, fazer uma cirurgia com anestesia geral, que é totalmente segura, sem dolor. A gente tem a opção de fazer uma sedação com óxido nitroso, uma sedação leve. A gente tem anestésicos que tem uma duração maior, a gente pode selecionar um anestésico que tem uma durabilidade maior para fazer um procedimento mais longo. Então, o medo já não é mais um problema para nós, a gente consegue superar ele juntos, não é isso com o nosso paciente. Bom, enfim, eu acho que a gente tem um caminho bem vasto aí para entregar para as pessoas o nosso conhecimento e com a nossa orientação. E eu acho que fica aqui um pontapé inicial. E um convite para que a gente siga, você que está nos ouvindo, nos assistindo, ficamos juntos e construamos aí uma relação de saúde, né? Com Informações certeza. disseminadas para que ajude a saúde de todo mundo. As pessoas precisam disso. As pessoas precisam disso hoje em dia. A gente tem muito retrabalho, muita frustração, e acho que com essa nossa pequena ajuda de esclarecimento, as pessoas vão ficar muito mais atentas e entendendo o que pode ser feito e o que existe. Sem sombra de dúvida. Foi um prazer aí, Dr. Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Imagina. Né? Pode seguir a gente aí nas redes sociais, caso queiram também. O meu. Com certeza. Vamos nos organizar para as pessoas terem um canal de esclarecimento, não de dúvidas, né? E se eventuais a gente vai esclarecer, mas esse é um canal de esclarecimento. Exatamente. Em breve, só o último recadinho é que nosso podcast vai sair e nós estaremos em breve mais perto de vocês, trazendo dúvidas, casos clínicos. Isso que vai fazer, a gente vai trazer um benefício muito grande para a sociedade, se Deus quiser. Pedro, muito obrigado. Eu que te agradeço demais. Satisfação estar com você e poder aprender com você sempre. Imagina. Obrigado, viu? Até a próxima aí. Até, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.